Roberto Rabelo, equipando os filhos para vencer. O lar é a primeira escola e os pais os primeiros professores. Já nos tempos do Antigo Testamento, Deus instruiu os pais de família dizendo: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Quando deve a educação começar? Na infância. Logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve começar sua educação. Por educação, queremos dizer todo o processo pelo qual a criança é instruída desde o berço à infância, da infância à juventude e da juventude à maturidade. O Sagrado Livro diz e ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos posteriores. Desde a infância deve o caráter ser moldado e formado de acordo com o plano divino. Sobre a importância de treinar a criança a partir da sua infância e sobre a necessidade de que a mãe seja aí a sua instrutora, estudos feitos em algumas universidades norte-americanas, incluindo Harvard, como há pouco mencionamos, levaram à seguinte conclusão: as evidências continuam se acumulando de que o papel desempenhado pela mãe na vida do seu filhinho durante os primeiros 3 anos tem um efeito decisivo e duradouro sobre a sua inteligência. O pai e a mãe humanos são representantes do Pai Celeste e ilustram essa verdade. Que responsabilidade é dos pais de, pelo seu viver, pelo seu trato com os filhos, dar a eles fiel ideia do Santo Pai que está no céu. A importância de ingerir alimentos saudáveis em horas certas, o asseio pessoal, o dormir em ambiente bem ventilado, o evitar o uso de drogas que destroem a saúde, como o fumo, o álcool e os tóxicos em geral. A esse respeito, dou aqui o meu testemunho pessoal. Nasci num lar cristão e meus pais, já na minha infância, procuraram incutir-me os santos princípios da religião das Escrituras. Com cerca de 8 anos, assinei um voto de não fumar e não beber bebidas alcoólicas. Como resultado dos ensinamentos recebidos e desse voto, feito no final da segunda infância, nunca fumei e nunca bebi. Dou graças a Deus pelo que me ensinaram meus pais já nos meus mais tenros anos. As potencialidades de uma criança podem ser incalculáveis. Lembramos o caso de Moisés, porque o rei do Egito ordenara que todos os meninos dos hebreus fossem mortos. Os pais de Moisés, após conservá-lo em casa por 3 meses, puseram-no em um cesto de junco calafetado e o largaram no carriçal à beira do rio Nilo. Veio a filha de Faraó para banhar-se no rio e encontrou a criança que chorava. A princesa compadeceu-se dela. Perto estava a irmã de Moisés, que se ofereceu para buscar uma mulher que criasse a criança. A princesa autorizou isso e a menina trouxe-lhe a própria mãe de Moisés. Durante os anos em que teve consigo o menino, aquela piedosa mãe ensinou-lhe os santos princípios do reino de Deus. Levado para a corte, provavelmente aos 12 anos de idade, o menino, adotado por filho pela filha do rei e, portanto, um futuro herdeiro do trono do Egito, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Atos 7, 21 e 22. Por aquele tempo, o Egito era a mais poderosa nação da terra. Mas, ao atingir a idade de 40 anos, aparentemente, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, cresce que a rainha Hatshepsut, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, então escravo no Egito, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerava o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 24 a 26. E que veio a ser Moisés, então? Como historiador, poeta, filósofo, legislador e líder, ele excedeu todos os homens da antiguidade. Moisés foi o fundador da nação israelita,
o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, a maior personalidade depois do Senhor Jesus Cristo. Esse brilhante futuro do menino que esconderam em casa por 3 meses e pela providência de Deus puderam ter consigo até aos 12 anos, os pais de Moisés não podiam prever, mas fizeram pelo filho o melhor que puderam, principalmente inculcando nele os ensinos do céu. E a educação por eles dada levou-o, sob a graça de Deus, a ser o ilustre homem que foi. Prezados pais e mães que me ouvis, os filhos que o céu vos deu são precioso presente de Deus, são herança do Senhor. As possibilidades de se desenvolverem poderão ser incalculáveis. O seu valor é inestimável. Tende, pois, os vossos filhos em alta conta. Transmiti-lhes diligentemente e com muito amor os ensinos do céu. Assim os preparareis para vencer na presente vida e, sobretudo, para com grande júbilo poderdes dizer no dia final, ao comparecerdes diante de Deus, Hebreus 2, versículo 13, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Sei